É com muita honra que recebemos aqui no nosso estúdio Joe Prado. Oi! Seja bem-vindo. O cara é foda. Oi. Desenhista da DC Comics e um dos sócios fundadores do Chiaro Escuro Studios, que representa artistas aí globalmente. Joe, a gente admira muito seu trabalho. Vocês acabaram, a Chiaro Escuro acabou de lançar esse e-book no finalzinho do ano passado, que é um grande resgate aí da memória dos quadrinhos nacionais. Conta um pouquinho pra gente desse projeto maravilhoso, cara. É igual você falou, é um resgate muito importante. É um projeto que eu sempre quis fazer. Quando a gente começou a Chiaro Escuro, eu e o Ivan Costa, sempre foi uma ideia minha fazer um dos yearbooks do estúdio, esse livro. Traz de volta, né, ao olho do público essas criações fantásticas de criadores fantásticos brasileiros. E você os apresenta com redesigns, não é isso? Sim. A ideia geral dele é... a gente escolheu 50 e poucos personagens para sofrerem um redesign, feitos pelos artistas que a gente representa. E é um livro muito esmerado. Ele tem o design original, ele tem esse redesign dos artistas representados pelo estúdio, e ele tem uma contextualização histórica e textos interessantíssimos do Franco de Rosa. Então, cara, é um dos livros assim, mais importantes para fã de quadrinho aqui no Brasil, cara. Eu acho fundamental, todo mundo vai curtir muito. Nas próximas semanas ele estará disponível à venda no site da Chiaro Escuro. Então fique de olho nas redes sociais aí, a gente vai, o Pipoca aqui vai divulgar, mas fica de olho também nas redes sociais do Joe, do próprio estúdio, pra ficar ligado, porque é sensacional, projetão mesmo, cara. E a gente fez questão de que fosse o Franco. Porque pô, ele é uma enciclopédia, então, né, cara? O Franco, além de ser artista, escritor, colorista, arte finalista, editor, ele foi o curador desse projeto, entrando em contato com as famílias, os herdeiros, os detentores dos direitos desses personagens, para a gente poder utilizá-los no livro, para eles sofrerem o redesign feito pelos artistas, modernizar eles. Falando sobre a carreira do Joe, a gente vai falar sobre toda essa etapa maravilhosa que foi a importação de autores, de artistas nacionais para o mercado estrangeiro, porque acho que está muito entremeado as duas coisas, né? Sim. Mas fala um pouquinho sobre a tua carreira, como as coisas começaram, Joe? É assim, eu curto quadrinhos desde pirralho. Eu aprendi a ler com 4 anos de idade. Você é colecionador, além de... Ainda sou. Ainda sou colecionador. E um fato muito, muito curioso é que o meu avô era colecionador de quadrinhos. Só que numa época que ninguém valorizava isso. Ficou alguma coisa com você? Então, nada. Nada. Quando os meus avós mudaram de São Caetano pra Moca, minha avó pegou e chamou o jornaleiro e falou: pode levar tudo. Que desespero, cara, Joe. eu fiquei acho que um mês sem falar com a minha avó. E olha que era difícil, porque minha avó cozinhava bem pra caralho, entendeu? E ela fazia umas puta comida foda e eu comia e não falava com ela. E o meu avô, ele ficou a minha infância inteira me contando desses personagens. Entendeu? E vários deles eram personagens que estão no almanac, ou personagens clássicos. Então eu comecei a ler quadrinhos com Fantasma, Mandrake, Príncipe Valente, Flash Gordon. Só coisa ruim, né? Só coisa ruim, Jim das Selvas, entendeu? E esse foi o meu começo. Ô Joe, fala uma coisa, você tem instrução formal de desenho ou você é autodidata? Basicamente eu sou autodidata. Como a grande maioria da minha geração, e antes, entendeu? Não tem lugar nenhum, assim, específico em desenho de quadrinhos, o que seja. Hoje nós temos, né? Hoje tem, mas na minha época não tinha, né? Eu fiz desenho industrial na FAAP. Na verdade, assim, eu aproveitei uma coisa da faculdade no meu desenho de história em quadrinho, que era a parte de perspectiva técnica. Só, cara, entendeu? O resto eu fiz e na verdade... Mas também vai ser uma senhora perspectiva, não, você sabe fazer, eu sei fazer aquela porra, entendeu? Sei fazer aquela porra. E na época eu era estagiário na Arte Comics. Então vamos dar esse pulo, dos 4 anos pra quando você começou a trabalhar com quadrinhos. Então, fiz ilustração pra livro quando eu era pequeno e fiz tipo... ilustração de cartilha, quando eu tinha, entre 14 e 15. Quando você recebeu a primeira vez pra desenhar. Pra desenhar. Era peanuts. Eu fazia os meus fanzines e vendia no colégio, vendia pra família, e não sei o que. Você entendeu? Tentava fazer. Só que não tinha nenhum jeito de eu conseguir publicar. Eu não sabia como. Naquela época era muito complicado. Não tinha nada. Cara. Mas como é que você chegou na Art Comics? Pra quem não sabe, a Art Comics, fala um pouquinho sobre... Art Comics, ela foi a Art Comics International, né? Ela foi a primeira agência a representar artistas para o mercado americano. No final dos anos 80. No final dos anos 80, eles faziam toda a produção editorial
dos gibis da Editora Abril. Né? E eles eram capitaneados, e ainda são, até hoje, só que não chama mais de Art Comics International, pelo Elcio de Carvalho e pelo Dorival Vitor Lopes. Que são donos da Editora Mitos. Que são os donos da Editora Mitos. Foram editores da Abril, tem uma história assim, sensacional, absurda, né, cara? Uma das duplas assim, mais importantes dos quadrinhos. Os quadrinhos no Brasil. Né? Tranquilamente. Mas o Elcio, ele botou os portfólios de todo mundo debaixo do braço e foi bater de porta em porta. Ele marcou reunião, teve um lugar que ele nem marcou reunião. Entendeu? E foi desbravando isso. E aí surgiu o Art Comics. Como você chegou lá? Saiu uma matéria falando dos primeiros brasileiros que estavam desbravando o mercado americano. Isso aí foi por volta de 89? Por aí, 89. Foi na época que saiu o filme do Batman, do Tim Burton? Por aí. E aí, incrivelmente, foi um período muito fértil dos quadrinhos. Voltou interesse pro quadrinho no mundo inteiro. Na grande mídia. O jornal publicava direto. Aí eu vi isso daí, essa matéria. Primeira vez eu não consegui. Aí eu conheci um pessoal na faculdade, a gente tava fazendo fanzine. E aí eu consegui marcar uma reunião. E quando a gente chegou na Art Comics, quem tava lá não era o Elcio. Era uma outra pessoa. E essa pessoa chegou pra mim, virou, olhou meu portfólio e falou assim: você teria mais sorte vendendo cachorro quente, tá? Nossa. E aí eu fiquei com aquilo, amargado. Filha da puta, esse cara não vai destruindo meus sonhos. Aí passou um ano, eu falei assim, o ano que vem eu vou levar de novo lá. E aí o Elcio virou e fez assim, pô, trabalho legal, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te desafiar. Quinta-feira que vem, 3 horas da tarde, eu vou te ver de novo. E aí, toda semana eu fazia isso. E eu fiz isso, sei lá, acho que uns 3 meses. Ele estava te desenvolvendo. Tava me testando. E aí me mostrava referência, me dava roteiro em inglês, aí ele viu que eu falava inglês, que eu entendia inglês. E aí ele virou e fez assim, segunda-feira você quer começar a trabalhar aqui com o pessoal? Como estagiário? Que legal, assim, hein? Caralho, que foda essa parada, meu. Puta, aí depois acabei conhecendo todo mundo. E todo mundo trabalhava na parte do fundo da casa. Onde eles tinham montado bancadas, assim, para os desenhistas que moravam em São Paulo. Podia todo mundo ir lá e trabalhar junto. Sabe, retocar o desenho dos outros, fazer cenário, fazer requadro, preencher de preto aquele espaço de um quadro. Não, e nesse escola, né? E nessa época a gente fazia os testes da gente lá. E nessa você começou a desenvolver seu talento de desenho. Sim. E aprender, cavar contato e conhecer todo mundo. Bom, na verdade, assim, eu fiquei um ano e meio lá dentro, como estagiário. E aí não virou título nenhum. Você fica meio decepcionado. Sim, desanima, né? Você desanima. Mas eu falei assim, você quer saber? Eu vou atrás das minhas coisas. E aí eu comecei a procurar o que eu podia fazer de ilustração. E aí eu acabei descobrindo o Marcelo Alencar, que era editor da Abril na época, e ele editava a Dragon Magazine. E ele me deu uma chance de publicar na Dragon Magazine. Essa chance me levou a conhecer o Marcelo Cassar. E me levou a conhecer o Rogério Saladino. Logo depois, a Dragon Magazine faliu. E eles continuaram o trabalho deles com a Dragon Brasil. Dragon Brasil. E aí eles me chamaram pra ir pra lá. Que legal. E aí a gente começou a fazer o Full Team, o Alexander, a Godless. Eu fiquei fazendo ilustração durante muito tempo. E trabalhando com quadrinhos pra esse tipo de publicação durante muito tempo. Aí de repente o Elcio me liga e falou assim, João, você quer vir aqui pra Art Comics? Eu tinha um menino que trabalhava aqui, que era o contato com o nosso agente lá fora. O menino saiu e não tem ninguém. Você quer fazer o contato entre os artistas e o sócio lá de fora? Você pensou, bom, não era o que eu tinha em mente, mas estou precisando de dinheiro. Claro, eu fui. E que ano que foi isso aí? Puta, cara, 18 anos atrás, cara. 18 anos. E aí, com tudo que eu conhecia, e todo o pessoal que eu fui conhecendo através, né, dos meus anos aí, eu trouxe todo mundo pra Art Comics. Trouxe o Daniel HDR, que já tinha um hiato de trabalho dele ali. Trouxe o Marcelo Campos de volta, que ele não trabalhava no mercado americano fazia uns anos. O Ivan Reis já tava. O Ivan tava. O Ivan, eu fui a primeira pessoa que ele conheceu quando ele foi na Art Comics mostrar o portfólio. E virou uma parceria. Virou uma parceria. Espetacular. Sim. Né? Com essa oportunidade, foi uma oportunidade que a coisa mais importante pra mim é você poder ajudar os outros artistas. Pessoalmente, não querendo me gambar, tá? Mas, pô, eu acho que eu tinha uma perspectiva mais única, porque eu sou artista. Então quando você representa um artista, eu acho que isso conta muito. Sim. Tem muito coração envolvido, você sabe das dificuldades, você eu sabe, sei de né? Tudo. Você entendeu? É completamente diferente do cara que tá nessa, pra ganhar uma grana em cima dos caras aí, né? Você entendeu? E isso daí você vê muito. É aquilo. Você faz parte da vida da pessoa, a pessoa faz parte da sua vida. E você respeita o teu cliente como ser humano. Você entendeu? Você tem que pensar que você não está ajudando só aquele artista. Você está ajudando ele
E a família toda. Ô John, outra pergunta, só antes da gente mudar de assunto, que acho que tá todo mundo curioso. E no final das contas, qual foi o primeiro trabalho que você fechou lá pra fora? Quando você falou assim, fechei, agora foi. Não. Bom, primeiro trabalho porque você já conseguiu uma conquista foda. Sim. Representar essa galera toda e poder ajudar esses artistas. Mas foi bem esquisito, porque foi assim, eu tava trabalhando, né, como agente, e aí veio o primeiro trabalho pra mim. Me ofereceram um Thundercats pra fazer. Olha! É uma minissérie que chama Thundercats Dogs of War. Cães de Guerra. Saiu aqui no Brasil? Acho que deve ter saído. Acho que é Panini. Então, o desenhista principal era o Brett Booth. E aí ele tinha atrasado, e aí eu fiz um número e meio. Aí eu tive um entremeio aí de fazer trabalhinhos pequenininhos pra editora menor e não sei o que. Fiz Dragonlance e capas pra Dynamite, da Red Sonja. Aí o que aconteceu? O Ivan tava no Action Comics na época, e aí ele precisava de uma folga naquela edição. Então ele precisava de alguém para ajudar ele. A gente estava tentando decidir o que ia fazer. Aí o Ivan virou e fez assim pro editor: o que vocês acham do Joe mesmo me ajudar? Né? Tem umas mesmas influências artísticas e tudo mais. O editor concordou e falou: não, vambora. Primeiro trabalho que eu vou fazer de verdade de super-herói. De cara vai logo ser Superman. Eu acho o Comics. É a revista mais importante da história, então, né? Pelo amor de Deus. Pô, e era, Action 819, isso eu lembro até agora. E eu fazia sequências que tinham o Superman detonado, ele tinha tomado uma puta surra. E aí a Lana Lang tava tomando conta dele. Eram umas páginas que não acontecia nada, só tinha essa parte de drama. Nenhuma grande emoção, nenhuma batalha. Não tinha batalha, não tinha nada, mas tinha o Superman, tinha a Lana Lang. Eu falei, pô, caralho, né? Aquilo gerou mais trabalho pra mim. Então, por exemplo, o Ivan, sempre que ele precisava de um artista fill-in pra ajudar com algumas páginas, alguma coisa assim, era eu que ele chamava. E aí eu ajudei o Ivan no Run Thanagar War, também escrito pelo Dave Gibbons. Desses tempos que você fez, teve algum sonho realizado? Assim, que você falou assim, teve. Colaborei com esse cara. O Gibbons foi um deles, mas mais por causa de uma página específica, que foi a edição que era o pós Run Thanagar War. Todas as séries principais daquele evento, daquele ano, ganharam um one shot. E o Ivan desenhou uma parte e eu desenhei a outra, da mesma revista. E tinha uma cena, que era uma página dupla, com vários personagens assim, do universo DC, e duas mãos formadas de energia, assim, abrindo o espaço. Aquilo é o Crona, é uma cena do Crise. Então eu tive que, sei lá, tentar fazer o meu melhor Jorge Pérez do universo naquela página, e eu acho isso foda. E convenhamos que é impossível, né? É impossível, porque Jorge Pérez... é Deus, caralho. É uma coisa que querer ser o Garcia Lopes, fudeu. O Kirby. Entendeu? O Kirby, o Byrne, entendeu? Não dá, né? Não dá. Aí eu comecei a fazer várias coisinhas, mas tudo sem atrapalhar a parte do agenciamento, que sempre foi o mais importante pra mim. Acho que a partir de um certo ponto eles começaram a te pedir naturalmente, assim, né? Sim, começou a chegar sem que você precisasse se expor, né? Isso com certeza. Outra parte do sonho foi a oportunidade de eu trabalhar com o Mike Grell no Warlord, no Guerreiro. Puta, que legal, hein, cara? Entendeu? Eu achava o Warlord foda pra caralho. Foda. E a estética do Grell é muito foda. Puta, quando a DC anunciou o Warlord, que ia sair uma série escrita pelo Grell e tudo mais, que ia ser continuação, aí eu falei, quem que vai desenhar? Ele falou assim, pô, João, você acredita que ninguém quer desenhar? Eu falei assim, como assim ninguém quer desenhar? Eu quero! Eu quero, caralho! Entendeu? E aí na semana seguinte o Dan virou assim, ô, trabalho é seu. O Grell gostou, ele vai te ligar. E foi, fantástico colaborar com ele. Né? Foram 12 edições, é isso? Eu só desenhei 2 edições e meia, porque me draftaram pra outra série, o Blackest Night. A Noite Mais Densa, né, do Lanterna Verde, que o Ivan desenhou. Sem dúvida nenhuma, uma das séries mais importantes da DC pós-ano 2000 aí, né? Esquece. Pós-crise, eu acho que é a série mais importante de todas. Não tem nenhuma que seja mais importante que o Blackest Night. Mas então você foi realocado do Warlord, do Guerreiro... pro Blackest Night para fazer design de personagem. Uns anos antes eu tinha feito o redesign de alguns Lanternas Verdes. O Jeff virou e falou assim, João, vamos lá, você vai fazer uns Black Lantern pra mim. Blackest Night tem personagem pra caralho, volta todo mundo, né? Então, e aí o Ethan Van Sciver tinha feito acho que os 5 primeiros e não tinha mais ninguém pra fazer todos os outros 300 personagens. E aí eles chegaram e falaram, você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer essa porra, vamos fazer. E aí eu fiquei produzindo o design de personagem pra editora inteira, então pra todos os títulos que eram ligados ao Blackest Night, ou seja, todos os títulos. Mas aí, ou seja, eu fiquei fazendo isso, e aí uma hora o Oclair precisou de ajuda na arte final. E aí eu fiz.
2 páginas. Eu achei que ficou bosta. Eles acharam que tudo bem. Então eu comecei a finalizar, entendeu? Foi aí que eu comecei a finalizar o Ivan. Então, por exemplo, as páginas que o Oclair não conseguia fazer, eles passavam pra eu fazer. Pô, o Blackest Night, ele tinha, em média, 30 páginas por edição. Então eu fazia uma média de, sei lá, de 7 a 9 páginas. E o resto o Oclair fazia. E diz uma coisa, a gente pulou uma etapa importante aí. Foi o momento em que você saiu da Art Comics e entrou na Chiaroscuro. Tava tudo dando certo, trabalhando pra DC. Não, isso daí eu trabalhei durante muito tempo. Bastante, tá e eu tudo tava, ok. eu tava na Art Comics fazia 11 anos. E eu sempre senti que eu poderia fazer mais do que eu fazia. Pelos artistas. O agente trabalha pro artista. E não o contrário. Chegou num ponto que eu queria fazer as coisas do meu jeito. Valorizar o artista mais. As mãos estavam um pouco atadas, Estavam né? um pouco atadas e tudo mais. Cheguei pro Elcio. Eu falei, Elcio, eu vou sair. E eu vou montar um meu estúdio. Tem um amigo meu, que é o Ivan Costa, que é um dos donos da Comic Con. A gente fez uma entrevista com ele aqui, Sim. aí nos cards para vocês verem. E com isso, sei lá, acho que 99% dos artistas que estavam na Art Comics, quando eu saí, Migraram. vieram comigo. E deu certo. Uma das coisas que a gente, nos bastidores, escuta falar muito é do profissionalismo do trabalho, né? De cumprir prazos e tudo isso. Sim. Isso tudo quem cuida é você, você gerencia e quando... Na verdade, assim, Você faz o meio de campo, eu né? faço o meio de campo, São quantos artistas agora, Joe? Agora, na Chiaroscuro, a gente tá com 65. Seu WhatsApp deve ser uma loucura, né? Mais ou menos. O WhatsApp mais ou menos. O e-mail com certeza. Nossa, entendeu? O e-mail com certeza. E não é só mais Marvel e DC, né? Você falou, pô, tem... Não, a gente trabalha pra muita gente. Muita gente, né? Faz muito tempo, A gente tá começando a trabalhar pra editoras francesas, pra uma editora francesa agora. A gente trabalha pra Dark Horse, a gente trabalha, né, Marvel, DC, Dark Horse, Image. A gente trabalha pra Boom, Dynamite, IDW. Como é que você faz? Ó? O trabalho na Chiaroscuro só aumenta. E a tendência é aumentar cada vez mais. O seu trabalho em parceria com o Ivan lá também não diminui e tá longe de diminuir, né? Porque agora vocês estão fazendo o Superman, do Bendis, e seu nível de trabalho também melhora, o do Ivan melhora, vocês conseguem crescer muito, cara, em todas as áreas. Você não dorme, não? Eu durmo. Mas eu tenho uma política que é a seguinte, cara. Eu tenho os meus finais de semana e as minhas noites pra minha família. Eu falo isso pra todos os artistas, tem que ter isso. É uma fórmula que é muito simples. Você tem uma média de 4 ou 5 semanas por edição para você fazer o lápis, por exemplo. Você faz um por dia, de segunda a sexta, 4 semanas você matou a revista. Descansando nos finais de semana. Cara... Não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. Se você precisa apertar o passo, trabalha, sei lá, 2 finais de semana alternados. Mas que legal, cara, que trajetória bonita, né? E que dedicação ao quadrinho, né? Eu acho que deve ser muito interessante agora, depois de toda essa história aí, você agenciar esses caras e ser um profissional exemplar também. Porque eles devem usar muito de espelho, falar, pô... Sim. O Joe faz a parada, né? E você sabe, você deve pegar uma página e falar, tá errado aqui, tá errado acolá. Você tem um olho muito clínico, um olho preparado, talhado pra isso durante anos, né, cara? Hoje em dia vocês agenciam só brasileiros ou não, pessoas... a gente tem alguns, a gente tem o Anthony Marques e o Giovanni Valletta, que são americanos, a gente tem o Yildiray Çınar, que é turco. O Çınar, eu represento ele há uns 10 anos. E vocês abrem para seleção de novos talentos? Tem um tempo de curadoria? Você fica atrás disso? As pessoas podem bater. O que vai acontecer com esse vídeo aqui? Um monte de gente fala assim, qual que é o e-mail do Joe para mandar currículo? Como é que é essa seleção? O barato é assim, a seleção, na verdade, ela é complicada, porque eu recebo muitos e-mails, todo dia. E eu não vou botar alguém para responder meus e-mails. E é difícil, às vezes, você atender todo mundo e ainda... cuidar dos desenhistas que a gente já agencia, cuidar para que eles recebam em dia, que eles recebam direito, que eles entreguem o trabalho direito para os editores, conversar com os editores em si, planejar as carreiras desses caras. Mas eu vejo que, por exemplo, na Comic Con tem avaliação de portfólio, tem essas janelas assim, Sim. né? Os eventos, eles têm sido bons lugares para avaliar portfólio. Entendeu? Porque aí eu tenho tempo dedicado para aquilo. E tem o caso também do cara que você entra no seu radar, sei lá, por Instagram, Facebook, você vê o trampo e fala, meu Deus, esse cara é foda, né? Quem que é essa pessoa? E aí vai atrás. Isso tem. Que é uma facilidade hoje dos anos. Não, hoje hoje você tem uma facilidade para publicar, né? Hoje você tem internet, você publica um monte de coisa a hora que for. Consegue like, aí você vai conseguir patrocínio, porque você tem um monte de like, e uma coisa leva a outra e...
né? Tem mais caminhos, né? Tem mais caminhos. Ô, Joe, antes de encerrar, eu quero fazer uma última pergunta. Vocês têm algum roteirista que vocês agenciam? A gente representa? É. Como roteirista, não. Mas a gente representa o Danilo Beirute, que é um puta roteirista. Sim. Entendeu? Que já escreveu todas as revistas aí que vocês sabem, os astronautas. E continua então existindo essa barreira das editoras de fora de terceirizar os roteiros e querer contratar roteiristas. Mais difícil apresentar também, né? É mais difícil. É assim, as grandes, você tem uma barreira maior. Mas, por exemplo, nas menores, como Image, né, você tem mais espaço para o creator owned, né? Para criação independente. Mas mesmo assim você tem que ter um domínio da língua, entendeu? Domínio da realidade americana, se você for escrever sobre os Estados Unidos, o personagem que está nos Estados Unidos, senão não adianta nada. A Marvel e a DC, eles não aceitam nenhuma submissão de roteiro sem que eles tenham pedido aqui. Sempre encomendado, sempre. É sempre encomendado. A não ser que você trabalhe há muito tempo e tal com a editora, e você fala assim, pô, eu quero escrever uma história. E aí os editores topam, aí você vai fazer. Mas você tem que estar lá muito tempo, eles têm que ter uma confiança no seu trabalho. Entendi. E o jeito mais fácil de você fazer isso é você se fazer notar no mercado. Vai tentar vender o seu projeto para Image, para Boom, para Titan, que seja. Para quê? Se o seu foco é Marvel e DC, eles te notarem. Muito bom, conversa boa, né? Pô, conversa muito boa. Galera, conversamos aqui com essa simpatia, cheio de histórias pra gente, cheio de conhecimento, tem história pra caralho. Que é o Joe Prado. E, pô, ô Danielzinho, vamos fazer mais uns 5 papos com o Joe aqui. Ah, dá pra fazer um documentário, vamos fazer, cara. Caramba. Muito Vamos fazer. bom. Legal demais. Vamos fazer. Joe, obrigado pela presença. Eu tenho certeza que o público Valeu. adorou esse papo, adorou o João Prado. Prado. Nosso Joe Prado. Valeu. Então deixa aí seu like, deixa nos comentários e vamos trocar uma ideia, tá bom? Ah, mas tem um pessoal que vai me odiar, porque eu nunca provei portfólio deles, viu? Você pode ter certeza. Não, mas fique tranquilo que... Certeza! Mas aprenda com esse vídeo, tenha paciência, né? É. Caiu uma vez, vai lá e levanta. Caiu outra vez, vai lá e levanta. O Joe, quantas vezes não teve que levantar, né, cara? Quase foi vender cachorro-quente. Quase. Mas não queria fazer isso. Queria desenhar para DC Comics. É isso aí. E conseguiu, bicho. Que sirva de exemplo e até a próxima. Tchau. Tchau, valeu.